Seja muito bem-vindo, nobre colega, muito bem-vinda, minha cara colega, em mais um episódio muito especial do Advocacia Limitada. Você achou que tinha acabado? Só que não. Como todo advogado autônomo que se preze o bom, a gente tem que se adaptar, não é? Então a gente vai se adaptando às rotinas, às mudanças, e muita coisa aconteceu do último episódio para cá, por isso que a gente ficou sumido, mas não fique triste, porque ainda tem muita coisa legal para passar aqui para você. Hoje eu fiz questão de fazer esse episódio especialíssimo, porque tá uma febre nas redes sociais, tá pegando fogo, foi parar no judiciário, que eu vi no noticiário, que saiu em Goiás pedido de guarda de uma coisa que a gente nem sabia que existia, do boneco reborn. Você não sabe o que é? Então já acompanha. E se você não sabe o que é, então aproveita e dá o like, compartilha, já manda para aquele teu colega, pro teu primo, pro teu amigo, porque ele precisa saber. E a gente não custa nada, não é verdade? Dá um clique aí, ajuda a engajar, ajuda a divulgar esse trabalho, porque afinal de contas a gente faz com o maior carinho. Hoje eu tenho dois convidados, eu estou numa felicidade, dois convidados super especiais. Primeiro convidado, gente, ele só é mestre e doutor, esse faz jus ao título de doutor, em filosofia do direito. Estou aqui com o professor José Guida Neto, melhor dizendo corretamente o nome dele. E eu estou aqui também com uma amiga minha, mackenzista, minha colega de Mackenzie, especialista em tributário, então se liga que a conversa aqui vai ser quente, a doutora Renata Pérgamo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. José Guida, por favor, então se apresente. Eu que agradeço, Heloísa, estou muito contente de ter sido convidado. Você já me apresentou, foi suficiente, não preciso falar mais nada, né? Falar de si mesmo eu acho difícil, eu nunca consigo dizer tudo que eu sou bom, então eu prefiro que os outros falem de mim. Meu poder de narração não é tão rico. Mas eu fiquei contente do convite, principalmente pelo assunto, né? O assunto que você quer abordar hoje é um assunto que eu acho que é muito complexo, que traz implicações psicológicas, éticas, estéticas, até teológicas. Verdade. Então, eu achei importante vir, eu aceitei imediatamente o convite, que eu acho importante discutir o bebê reborn, que é o assunto do momento, e que traz tantas implicações. Então, o leigo não sabe o que pensar sobre o assunto, se concorda, se discorda, o que acha. Então, eu acho legal ter sido convidado para discutir isso. Muito obrigada. E você, a gente costuma se chamar de Ami? E você, doutora Renata? Então, doutora Heloísa, é um prazer enorme estar aqui com você, te prestigiando, acompanho desde o início da sua aventura, te admiro muito, você sabe disso, então para mim é uma honra estar aqui com você hoje, né? Ai, muito obrigada. Gente, eu tô numa felicidade que eu não me aguento. Completando, a gente definiu o tema do episódio de hoje, os aspectos jurídicos e filosóficos do boneco reborn. Por que eu tive também a ideia, além de ser algo extremamente que está na mídia, está, né, discutindo? Geralmente, quando vem algumas questões de clientes para o escritório, o que gera mais dúvida, até nas salas de aula, ex-alunos, durante a aula, é qual que é o tratamento de coisa móvel, né? Então, eu queria... Vamos já fazer essa... Já vamos adentrar no assunto, né? Porque a gente está falando de um boneco. O boneco reborn é um boneco colecionável. Faz tempo que existe isso. Faz muitos anos que tem. Ele é colecionável. Eu ouvi também que ele é usado para tratamentos psicológicos, né? Mas é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa, não tem dúvida que é uma coisa. É uma coisa horrorosa, vamos falar a verdade. É uma coisa, mas acho que você tocou no assunto. É uma coisa móvel. E não pode ser tratado de outra coisa. É um bem móvel, é uma coisa móvel, não tem como dizer que não é. Né? Quando você falou que é estranhíssimo, né? Eu tenho horror, eu tenho aversão. E eu até fui procurar isso. Eu falei, por que eu tenho essa aversão? O que é que me assusta? É só um boneco.
Aí eu fui ler sobre o assunto e descobri um conceito psicológico que eu nunca tive de falar, porque não tenho formação em psicologia, que chama Uncanny Valley, em inglês, que é Vale da Estranheza. Que é natural o ser humano se sentir incomodado por coisas que pareçam humanas e que não são humanas. Então, é natural se sentir incomodado com um robô, ou com um animal que parece muito humano, ou com um fantoche no primeiro momento. Então, uma coisa que como um ventrílogo, né? Um boneco de ventrílogo. Então, isso sempre eu achei estranho. E agora entendi, eu achei que era um problema meu achar estranho um boneco, um bebê reborn. Mas eu acho que é natural. Quando eu entendi esse conceito psicológico, de você achar uma coisa... Eu tenho aversão dessa coisa móvel. É uma coisa que não teria na minha casa jamais. Eu também não. A verdade é uma coisa... Eu nunca gostei de boneco de forma assim, geral. Eu sempre achei muito macabro, né? Esteticamente falando até, para mim nunca me agradou. Eu já falei várias vezes aqui nesse podcast também. A minha educação também não foi direcionada para maternidade, para algo assim extremamente tradicional. Muito pelo contrário. Dona Vilma, né? Sempre me educou assim, para ter a minha profissão, para trabalhar, para ser independente, a mesma coisa meu pai. Então, a única coisa que eu sequer cogitava eram bonecos, nem Barbie, que era na época da gente de infância, eu gostava. Então, hoje em dia, boneco, então, nem pensar, né? E já teve, assim, alguma ocasião, falando de bem móvel, então, né? Vocês já se depararam, assim, no dia a dia de vocês com alguma situação, com algum impasse dentro do exercício aí profissional em relação a algum bem móvel de valor? Não um boneco, você diz. Sem ser boneco, geral. Olha, sempre, né? Sempre. Desde quando eu era estagiário da Procuradoria de Assistência Judiciária, que não existe mais, hoje é Defensoria. Na separação dos casais, um dos maiores problemas eram os bens móveis, né? Porque assim, os assistidos, que eram muito pobres, queriam dividir meia garrafa de pinga, etc. Quer dizer, porque tem um ressentimento da separação, etc. Então, os bens imóveis é mais fácil você aferir quanto custa, quem comprou, se é antes, se é depois, se eu ganhei, se eu não ganhei. Mas os bens móveis, a vida toda, uma vez eu fiz era partilha, uma família que queria dividir tudo, as irmãs se odiavam, o que não é incomum, né? Caim matou Abel, Esaú roubou coisa de Jacó, e vice-versa. Então, eles se odiavam, tinha 7 copos de um jogo de bacará, era ficar 3 para um ou 4 para outra. Elas preferiram quebrar o ímpar, para cada uma ficou com 3. Ai, que dó. Não sortearam. Vocês entenderam? Quer Chegou dizer, no ponto elas da dividiram destruição. fazendas, mas quando os bens móveis era da mamãe, era da vovó, era disso, era daquilo, elas preferiram quebrar o 7º cálice do que... Era uma coleção de 12, que deve ter quebrado com os tempos, né? Porque era da bisavó. Eram 7 na mão delas, elas preferiram quebrar um, cada uma ficou com 3. Então, eu acho que... Imagina num caso desse boneco, que as pessoas ficam afeiçoadas, né? Que tem lucro graças a ele, porque alguns têm páginas no Instagram e tudo mais. Então, eu acho que vai dar problema como bem móvel e entender que é um bem móvel. Primeira coisa. Agora, você tocou num assunto que eu já ia comentar. Pegando o exemplo dos cristais bacará, né? Dos cálices. Existe um apego, uma afeição, né? E quando a gente tem um apego, o cálice, o copo, ou qualquer objeto que seja, ele não tem mais aquele valor comercial puramente, né? Ele tem aquele valor afetivo, ou quem foi meu aluno sabe que é o idiosincrático, né? Que ídio interno é aquilo que a pessoa tem para si. Então, é aquele valor que você se apega, fala, não, olha, foi da vovó. Ou então, mas não a ponto de trazer para um realismo, né? E aí, como que faria para a gente chegar numa quantificação? E aí eu já vou jogar a bola para Renata, sabe por quê? Fique à vontade. Porque tem uma questão aí. Eu vi que boneco custa caríssimo.
Você já comprou um? Não. E eu fiquei sabendo, outro dia eu estava assistindo, porque assim, agora só se fala nisso, né? Você abre o celular, é só isso que tem. Então eu estava vendo que o preço varia entre 15, 10, 15 mil reais. Eu achei um absurdo, é caríssimo. Aí é o seguinte, e para mensurar isso, a pessoa pode... Aí, em termos tributários, vamos lá. Declara, não declara, o valor de aquisição, mais o valor afetivo. Como que faz isso, assim? Você já pensou? Então, para a norma tributária, o valor disso é o valor de aquisição, né? O teu valor de aquisição, geralmente se declara pelo valor de aquisição. Tá. Isso, né? Então, assim, não se leva em conta o valor afetivo, nada disso. É o valor do bem que você faz a declaração. Então, geralmente, você pega o valor que está na nota fiscal e faz a declaração daquilo. Agora, o problema é o seguinte, quando a gente tem casais, né? Porque, assim, quando você adquire uma pessoa solteira, vai lá na loja, adquire aquilo, ela simplesmente vai pegar a nota fiscal e vai declarar por aquilo. Nunca vi declarar bens móveis no imposto de renda, assim, eu vejo o que a gente pega muito na declaração de imposto de renda. Bens e direitos, mas bens e direitos, o que se declara? Obras de arte. Obras de arte, joias. Joias de valor. Outra coisa que se declara bastante são bens, aplicações, Sim. direitos, cessão de crédito, outro tipo que tem esse tipo de valor, né? Agora, é possível fazer essa declaração? Até mas assim, não é uma coisa que comum, né? Não. Mas aí, sendo um objeto colecionável, eu acredito que até seja recomendável a pessoa declarar, né? Porque se vai discutir depois de quem que aí começa... Já vou dar um exemplo. Eu me deparei com uma situação, não era boneco, era obra de arte. Tá. Então, a primeira premissa, tá? É boneco, então vamos tratar como coisa móvel. Aí a gente vai aqui desmembrar as consequências disso. E aí tinham obras de arte que compunham a casa do casal. E as obras de arte foram adquiridas pelo pai do rapaz, tá? Estavam na declaração de imposto de renda do rapaz, certo? Então, ele comprou, ele foi lá, declarou, tal. Só que ficou lá na casa, para enfeitar. Quando dá separação, a ex-esposa falou, eu quero todas essas obras de arte. São obras de arte de muito valor. A gente está falando de Tarsila do Amaral, de Tomi Otaki, não está falando de um boneco de 15 mil, a gente está falando de obras de 500, 1 milhão, né? E ela queria. Acontece assim, eu aprendi assim, os meus alunos também eu ensinei assim, bem móvel se transmite com a tradição. Com a entrega, não é? Então, é teu. Se tá na casa, a presunção é de que é do casal. Então, se você... a pior situação da pessoa é viver na informalidade. A gente tá em 3 colegas aqui, a gente sabe, né? E aí, como que faz essa prova, hein, gente? Do boneco, da obra de arte, de qualquer coisa de valor ali. Mas eu acho assim, você falou transferir na tradição, mas tá na casa dele também, e acho que ele não passou para ela. Eu acho que foi adquirido pelo pai dele, entendeu? Na minha casa eu coloco as minhas coisas, você coloca as tuas coisas, né? Quando as pessoas dividem presente de casamento, jogos de cristal e tudo mais, esse eu ganhei da minha família, esse eu ganhei entendeu? Quer dizer, eu entendo a mulher querer uma Tarsila do Amaral de 500 mil. Quem não queria? Mas eu acho que ela está errada, né? Eu acho que ela não tem o direito da obra, porque ele ia levar para onde? Enquanto estava com ela, deixar as obras de arte aonde? Numa garagem, porque senão ele colocasse na casa dele, deixava de ser dele, entendeu? Entendi. Agora, o que eu acho que, já que você falou de obra de arte é um bem infungível. E o boneco, ele é único, né? Que você falou, porque uma coisa é o valor de estimação. Eu gosto desse copo que você compra no mercado, nem sei se compra, não tô falando mal do copo, é lindo, mas ele tem um valor infungível ou não? Eu posso substituir por outro? É só ir lá no mercado e comprar. Uma obra de arte eu não posso substituir. Um boneco, que essas pessoas com problemas psicológicos consideram um filho, é insubstituível, é infungível, né? Então, quer dizer, não é o que eu estimo, o que eu gosto desse boneco. Eu acho até... É a infungibilidade dele. Eu acho que
Se não me falha a memória, eu não sei se a Renata viu alguma coisa assim também. Os bonecos podem ser encomendados, as pessoas escolhem. Com a cara, misturar a cara. Você personaliza, né? Customiza o boneco. Aí ele se torna infungível. Então, além de ser uma coisa móvel, é uma coisa móvel infungível. E como que a gente resolve isso, hein? Caberia... Bom, guarda não dá, né, gente? Guarda de coisa, não, tá? Inclusive, guarda de coisas semoventes como animais. A gente discute a posse, né? Do bichinho. A mesma coisa seria a posse, então, do boneco. Aí, se tem uma copropriedade, coposse, um tem posse indireta, o outro... Juro que a minha cabeça ficou... Não, mas no caso da copropriedade, quem comprou, né? Mas na copropriedade. Na copropriedade, né? Na comunhão de bens. Mas tem comunhão de bens? Tem comunhão parcial de bens? Você viu que cada casal é cada casal, não é verdade? Então vamos partir da premissa. Não é? Você pode casar com separação total de bens. Pode. Daí o boneco é meu. Eu jogo ele pela janela, se eu quiser. Ele nem vai gritar. Ainda que o outro tenha um vínculo afetivo com o boneco? É problema dele, vai se tratar no psicólogo. Adoro. Porque tem um detalhe. Você é louco? Toma um Lexotan, um Prozac. Vai treinar. Porque esse boneco também, ele para fins terapêuticos. Não, mas no caso do fisioterapeuta, desculpa te cortar, para a pessoa que está fazendo a terapia. Então é só dela, não é do casal. Isso que eu ia perguntar, é bem particular? É bem particular, nesse caso. Para fins terapêuticos, né? Mas não colecionável. Se é colecionável... Não, colecionável é um bem móvel. Né? Infungível. É infungível. Entendeu? Porque a premissa aqui, o raciocínio que eu faço é assim, tá, o meu esposo, meu companheiro, meu parceiro ali, tá precisando de um remédio, de um tratamento, eu vou lá e compro, né? Dou acesso a esse tratamento. Eu não posso exigir o remédio de volta. Não, mas se fosse bem particular dele. Não, mas se não fosse um remédio, fosse, por exemplo, aqueles aparelhos que ajudam a pessoa que tem enfisema a respirar. Isso também. Né? Verdade. Né? Quer dizer, a pessoa precisa dela para viver, você entendeu? É um bem particular da pessoa, né? Eu comprei... Ainda que o outro tenha comprado. Né? Eu comprei para o seu tratamento. Então, nesse caso, eu concordo na tradição. Né? Da tradição. Da tradição. Eu comprei para você sobreviver. Na época eu queria que você sobrevivesse, agora eu quero me separar. Você sobreviveu mais do que eu imaginava. Me arrependo amargamente de ter comprado, mas agora é tarde. Fica com o seu respirador ou com o seu boneco. Tá vivendo muito. Muito bom. Até perdi aqui o negócio que eu ia falar. Porque assim também, vamos falar, não existe doação entre cônjuges. Quando o regime, né, Rê, é de comunhão de bens, parcial ou universal, né? Tem problema disso também? Chega esse tipo de discussão para você, de doação entre cônjuges? Chega. A gente já pegou caso prático assim de... na verdade, quando estão se separando, já está no processo de separação e quando, por exemplo, assim, já tem a separação de fato, tá? E a pessoa... Até perdi aqui o raciocínio. Já tem a separação de fato do casal, da doação entre cônjuges. Daí, o que acontece? Ele está fazendo, às vezes a pessoa está fazendo, dando uma ajuda de custo, não tem pensão, a pessoa trabalha, etc e tal, mas assim, o casal ainda tem... Tem muitos que separam na briga, de litígio, no conflito e tal. E tem outros que separam realmente, mas ainda tem um carinho, existe um cuidado, né, com um zelo. Até pelo tempo, às vezes a mulher é a esposa, é mãe dos filhos e tal, então tem esse cuidado, né? E a gente até fica, quando vem a separação, o homem, nesse caso, às vezes ele tem mais cuidado com a mulher do que a mulher tem em relação ao homem. Então, assim, eles acabam ajudando, tem muito ex-marido que ajuda a ex-esposa nesse sentido. E fala assim, quando pede alimentos, alguma coisa assim,
você está instruindo e você fala, gente, não pode fazer isso, né? E quando já tem a separação de fatos, a gente fala, daí você pode fazer, daí configura uma doação, dá para ser feita uma doação. Mas enquanto tem o regime de eles estão coabitando na mesma residência e tal, não dá para fazer, não é uma doação. Não tem como fazer, né? Não é uma doação. Porque faz parte do patrimônio do casal, né? É o patrimônio do casal. O casal adquiriu aquilo junto e desfruta. Não, mas quando é casado com separação total de bens, Não, sim. não. Quando separação total de bens, você pode fazer doação. Daí sim. Porque tem um caso famoso, que eu não vou citar nome, que ele casou com separação total de bens, porque ele era muito mais rico do que ela, e foi, por anos, ele ia doando coisas para ela. E depois, quando surgiu o problema, que eles iam se separar, ele revogou as doações por ingratidão. Maravilhoso. E eu acho que a doação é a melhor coisa do mundo, porque você doa e você tem como tirar se a pessoa for ingrata. E no caso dela, ela saiu na mídia, não vou citar nunca o nome dela, mas todo mundo sabe quem é. Saiu na mídia falando mal, falando que o marido era homossexual, quer dizer, não sei se ele era ou se ele não era. Hoje ele está, né, casado com uma mulher, mas o fato ela se comportou com ingratidão. E até as joias, as joias que ele tinha dado para ela, ele não deixou levar e ela saiu com o que ele quis dar. Não é que ela saiu mal, mas não com tudo que ela queria. Porque acho que eles tinham um pré-nupcial que ele tinha que doar para ela não sei quanto. Certo, uma quantia. Por cada tempo de casado. E eles já estavam casados, eles tinham filhos adultos. Tá. Entendeu? Então não sabe quem é. Bom, mas enfim. Eu não sei, eu tô tentando pensar. Depois. Ai, por favor, quando a gente desligar as câmeras. Eu não vou falar, não quero ser processado por ela. Você sabe quem é? Olha lá, o Wagner sabe quem é. Mas, ó, depois eu quero saber. Você sabe quem é? Não. Eu também não, eu tô por fora, não. né? Mas é uma história antiga. Eu tava... Perdemos esse bonde, minha amiga. Perdemos. Então, a doação é uma excelente ferramenta. Eu acho fantástica. Aconselho para todo mundo. Então, aquela história. Casal, geralmente, quando casa apaixonado, fala assim, não vamos fazer nada disso. Não, não vamos... Eles não... isso que é a dificuldade que a gente acaba vendo na vida prática. Eles se recusam a falar a respeito do patrimônio antes de casar. Só que isso vira uma questão absurda na hora da separação ou na hora, por exemplo, separa ou faz planejamento sucessório, planejamento patrimonial, alguma coisa nesse aspecto. Quando algum patrimônio fica fora, o casal separou e o outro começa a namorar, daí vem a questão porque assim, a pessoa que está com ele, ela herda 50% Então, assim, gente, é um tabu ainda que existe muito grande que as pessoas precisam parar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Depois eu volto a falar uma coisa da doação, mas nesse assunto. Eu acho que, assim, é mais ou menos que nem cristianismo. Você veio para esse mundo sem nada, você vai sair desse mundo sem nada. Perfeito. Você entendeu? Você entende? Você veio para esse mundo sem nada, né? Quer dizer... Nada. Você vai sair, se você quer sair desse mundo, como essa mulher, vai sair sem nada. Ora, a doação não fica só entre casais. Eu acho também... Um ex-funcionário, um caseiro que serviu a tua vida há 30 anos, você quer dar uma casa pro caseiro, aí ele vai entrar com uma ação trabalhista dizendo que ele, além de caseiro, ele fazia... revoga a doação. Isso. E daí, entendeu? Quer dizer, como a ação trabalhista prescreve em 2 anos, espera em 2 anos, daí... Você entende? Eu acho a doação uma ferramenta, porque você quer fazer o bem para alguém. Isso. Né? E você faz. Se eles não forem ingratos, fica pro resto da vida, fica pra você. Sim, porque aquele negócio você entende? Fazer Quer dizer, o bem. que você faz o bem e depois você pode pagar 2 vezes, né? Eu herdei a casa da minha avó em Ubatuba, isso estou falando no caso real também. Herdei a casa da minha avó em Ubatuba, vou vender a casa, vou dispensar o caseiro, mas eu quero dar uma casa para ele, porque ele ficou 30 anos aqui, cuidou da minha casa. E depois, se ele me processar, né, por esses qualquer anos, motivo. Eu dei essa solução para uma cliente, faz uma doação bonita. Fez a doação, passou. E é isso, eu acho a doação esse fantástica. Podcast aqui já valeu uma consulta de milhões. Esse ponto da ingratidão e da questão patrimonial é muito legal, porque assim, quando a gente fala de doação em termos jurídicos, não é um princípio filosófico, teológico, cristão. Dai sem olhar a quem.
Não é isso. O Instituto da Doação, ele é um ato espontâneo, pode ser condicionado ou não também. A gente pode Mas a pessoa pode aceitar ou não, quer dizer, eu não quero isso, né? Eu não quero ter esse vínculo com você, não aceito. Não aceito. Né? É um contrato, né? É um contrato. É uma obrigação. Então, quer dizer, as pessoas não entendem que a obrigação precisa que o outro concorde em aceitar aquilo que você está doando. Né? Inclusive, tem uma situação, tinha uma conhecida nossa, ela era doida com animal e tal, não sei o que, ela não criava comercialmente, né? Ai, desculpa, e ela queria dar vários presentes, assim, gostava muito dos meus pais, da nossa família, ela queria dar um pug de presente. E minha mãe falou, não, é a doação. Falei assim, eu vou te doar um cachorro. Ele falou, não. Porque quando a pessoa também recebe em doação, tem a manutenção daquela coisa. Né? Tem a manutenção da coisa. E aí, vamos lá. Voltando para o boneco reborn. A manutenção desse boneco reborn. Porque eu li, que existem os kits do boneco reborn, né? Então, tem roupas, tem acessórios, tem... olha, tem tanta coisa. É como ser, mas não é, né? E aí, esses kits, essas coisas, qual que é o tratamento disso? É um acessório? Juridicamente falando, isso é um acessório? Isso é uma benfeitoria? Isso é outra coisa? E agora, hein, gente? Eu acho que é pertença. Acompanha o boneco. Ele vai para bem longe de mim. Com todos os cacarecos dele. Mas eu acho que é pertença. É verdade, é pertença. Eu também acho. O pessoal gasta uma fortuna com essas coisas aí, eu vi. Porque é colecionar. É igual bonequinho de filme, de cinema. Eu acho que assim, gastar uma fortuna com isso, gasta com um psicólogo bom, com um psiquiatra. Vamos falar um pouco sobre esse ponto também? Porque eu cheguei a ver, eu não sei, vamos falar assim, eu não sei se isso é verdadeiro, porque eu já vi muitas pessoas negando, falando que não, que era só para ter engajamento, que era só para filmagem. Mas assim, se alguém imaginou para ter engajamento, na vida real pode ser que tenha, né? Eu tenho essa minha visão, eu posso estar equivocado. Alguém que chega a um ponto, um adulto, né? Que chega a ponto de tratar e ver, criar um vínculo humano com algo inanimado, pode ser o boneco reborn, pode ser uma pelúcia, pode ser uma planta, né? Mas criando um vínculo verdadeiro, não é aquela brincadeira, eu converso com planta, não é isso, né? Como que... Tudo bem, nós não somos psicólogos formados, né? Mas, assim, como que isso é possível, até do ponto de vista filosófico, Guida? É uma pergunta interessante. Eu acho que é delicado a gente falar disso justamente porque não tem uma formação em psicologia e etc, né? Eu posso ter sido julgado por ter falado, vai procurar um psiquiatra, né? Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. E quem julgar vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque aqui é um bate-papo, tá? Então... Mas eu acho o seguinte, dar por uma coisa... é um oco, é um vácuo que essa pessoa tem, na minha opinião, para transferir para um ser inanimado aquelas coisas que você deveria ter com seres animados, de preferência da mesma espécie. Um humano com outro humano. Então, quer dizer, é um oco que a pessoa tem que ser resolvida de outra maneira. Existem esses bonecos para fins terapêuticos, até acredito que pode ter sua função por um tempo, mas deve ter um desmame disso, né? Quando você falou disso, uma afeição por um boneco, por um pelúcia, para uma planta, me lembra aquelas crianças que não largam o cobertorzinho. Tem uma hora que você tem que arrancar dela, ou que não larga a chupeta. Eu recomendo passar quinino e ficar amarga, a criança larga a chupeta, nunca mais vai chupar a chupeta. Então, esse apego a uma coisa inanimada é próprio da infância, né? Mas tem tempo para tudo, tem tempo para brincar de boneco e tem tempo para brincar de adulto, de vida real, de ter responsabilidades. Então, ninguém é obrigado a ter filhos, ninguém é obrigado a ter cachorro, ninguém é obrigado a ter papagaio. Mas boneco, você transferir isso por um boneco, eu acho que alguma coisa precisa ser feita aí. Eu não posso indicar, porque como eu falei, não sou psicólogo, não sou psiquiatra,
Mas essa transferência para um ser inanimado que me causa estranheza, comecei falando disso, né? Eu acho repulsivo. Eu tenho um pouco de piedade de quem tem essa ligação, esse vínculo. Interessante. Fala, Rê. Mas é engraçado, né? Porque assim, a gente... assim, na conversa, agora veio outras coisas, outras ideias. Mas, gente, isso daqui vai ser uma questão cada vez mais do futuro. Porque, assim, a gente está indo para a era da inteligência artificial. Né? Então, assim, as pessoas, elas estão cada vez mais solitárias. Então, assim, a gente abre as notícias e quando a gente vai olhar, lá atrás já tinham homens extremamente frustrados que se relacionavam com boneca inflável, gente. Isso daqui é um desdobramento. Um incel, né? Um incel. Tem lugares, em outros lugares, que já tem robô que faz o trabalho doméstico, etc., e que as pessoas estão se apegando àquilo. E tem outra coisa. Eu acho que o adoecimento, a história do Covid, as pessoas ficaram muito tempo trancadas e sozinhas. Interessante, né? Então, eu acho que isso deu uma acelerada nessa discussão que a gente está tendo aqui, nesse aspecto. Porque, assim, muita gente ficou doente. Ou tinha muita gente que tinha predisposição a um distúrbio psicológico e que acabou se apegando nesse tipo de... gatilho. Foi um gatilho. E, assim, não é uma coisa específica, é uma coisa assim, você vê um adoecimento mundial. Eles estão tentando substituir, por exemplo, assim, se você for olhar, se você pegar pesquisa, gente, hoje em dia você vê um monte de gente com TDAH, todo mundo diagnosticado, borderline, outros tipos de patologias que antigamente você não ouvia falar. 20, 30 anos atrás, a gente não ouvia falar disso. Então, as pessoas saíam na rua, você tinha contato com o teu vizinho, você chegava no final da tarde, se você morasse em condomínio, você chegava no final da tarde... Estava todo mundo reunido. Estava todo mundo reunido na rua. Até assim, não precisa ser condomínio, mas eu a acho turma que do relacionamento social era maior, né? Mas eu acho que esses problemas psicológicos não é que são de moda, são fruto do tempo que a pessoa vive, né? Histeria era uma coisa do começo do século XIX. Verdade. E desapareceu, porque as mulheres não precisam mais ficar histéricas porque elas podem se resolver. Tem uma liberdade social e sexual que não existia antes, histeria praticamente desapareceu. Então eu acho que todos esses distúrbios que você comentou são próprios dessa sociedade que nós vivemos. Não estou criticando ela. Não, a gente está fazendo uma análise. Eu acho que assim, passa com o tempo, né, para a sociedade, mas nesse momento tem essas doenças, tem esses diagnósticos pelo tipo de vida que a gente está levando. E é muito difícil, como você falou, não se apegar. Até entendo alguém que se apegue a um robô, né, na solidão, que se apegue a um ser inanimado, porque você começa a perder a noção. Você entra no chat GPT, ele te responde, ele te conhece, ele sabe teu nome. Eu escrevo em italiano para ele já me traduz, ele já depende do que eu coloco para ele já me dá a resposta que eu quero, eu nem preciso falar o que eu quero. Entendeu? Aí ele começa a achar que ele é uma pessoa, teu amigo, né? Porque ele sabe mais da tua vida do que você. Tem gente que faz terapia com o chat GPT. Por exemplo, se você tá com uma dor emocional, alguma coisa nesse sentido, você não tem com quem falar, gente. Às vezes a pessoa não tem com quem falar. Você joga no chat GPT o que você está sentindo, ele faz uma consulta com você, ele te explica, ele faz consulta. Pronto, já o meu marido tá Alex aí. falou assim, amor, pergunta para ele o que ele acha de você. E aí? Ele me adora. Se não, né? Senão você desligava. Ele me adora. Mas ele fala, você é uma pessoa assim. Consulta, você gosta disso, você entende disso. Ele me conhecia mesmo. Então, né? E ele que é ousasse falar que não gostasse de mim. Mas eu recomendo a todo mundo fazer isso. Uma pergunta. Eu sou uma pessoa legal, ele vai falar super. Eu acho que ele é meio falsinho. Ele fala pra todo mundo. Não fala só. Voltando um pouco para essa questão, então, do vínculo, né, com seres inanimados, seria... e a gente estava falando também, um pouco antes, né, da gente começar o podcast, da gente começar a gravar, a gente estava falando da infantilização. Né? Porque eu assisti também um podcast, que também não pode falar o nome, que as pessoas estavam falando assim, não, mas isso é uma brincadeira, deixa os adultos brincarem.
né? Então, tanto faz a questão de gênero, porque é uma... Aí já estavam falando de violência de gênero, que para mim já tá muito... É muito ativismo pro meu gosto, né? Pra minha visão. Mas assim, a mulher tem a boneca reborn, tem não sei o quê, o homem tem o carro. Gente, eu não coleciono boneca. A minha coleção é de livros, porque é a minha predileção e é por uma determinada leitura. Eu gosto de romance histórico, né? Agora, o Eduardo, por exemplo, meu esposo, coleciona medalhas de maratona, porque ele é maratonista, né? E cada um com a sua brincadeira adulta. Agora, deixa brincar? Como que vocês veem isso? Pode falar, Renata. Conta. Eu acho o seguinte, se uma pessoa, uma coisa é você tratar aquilo como um boneco. Você... ao invés de você ter um quebra-cabeça, você quer ter um boneco. Eu acho horroroso também, na minha opinião, é horroroso aquilo. Mas se a pessoa gosta, se identifica e quer ter aquilo, desde que ela trate aquilo como um boneco, né? Não vai procurar uma UTI, um hospital, com um boneco desses... Ou padre para batizar, né? Então... se ela sabe da realidade, o que tem, o mundo, ela sabe diferenciar esse tipo de coisa, eu acho que ela está saudável, né? É questionável, mas é saudável. Agora, a partir do momento que ela perde a noção ou o vínculo com a realidade de tratar aquilo como um boneco, como uma coisa, daí eu acho que ela precisa realmente de uma intervenção. É interessante, hein? Seria caso de interdição, a pessoa que confunde o boneco com ser vivo? Eu respondo, mas só voltando àquilo da infantilização que eu acho importante. Tem um ditado, se eu não me engano, é russo, que fala que boa é a neve que cai no inverno. Porque se ela cai no verão, ela queima a plantação. Se ela cai no inverno, ela hidrata a terra, ela aduba a terra e etc. Então eu acho que, né, você lê isso nos Atos Apóstolos, tem tempo para brincar, tem tempo para nascer, tem tempo para crescer, tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Então, quer dizer, essa ideia de infantilização do adulto, eu acho que é uma forma de controle da sociedade. Eu acho que se incentiva a pessoa a procurar a criança interior. Minha criança interior nunca morreu, mas eu posso me comportar como um adulto 23 horas e meia por dia, entendeu? Depois pegar meus brinquedinhos. Eu coleciono cálices de cor de cristal. Se tiver algum bonito, pode me mandar. Mas, entendeu? Mas você pode ter isso como um escape, uma válvula, né? Um momento lúdico na sua vida, no seu dia a dia, mas mais do que isso, né? Se você tem mais de 7 anos, brincar de boneca... Já é complicado, né? Já é complicado. Agora, você tinha perguntado, eu te cortei, você tinha falado... Que seria caso de interdição, essa disrupção com a realidade. Precisa ver o grau do... O grau, né? Mas como você falou, é uma disrupção grave com a realidade. Não né? Seria um tratamento de choque, mas se jogasse o boneco da janela, ele ia voltar vivo, né? Uma criança, não. Se fosse no segundo andar, você entende o que quer dizer? Entendo. Né? E você não vai fazer essa terapia com a pessoa, olha, ela não morre. Mas é engraçado, porque assim, o que você falou é muito interessante isso, e é interessante também a questão da... Porque assim, a gente já vive o bebê reborn, ele é mais acho que um capítulo do que a gente já está vivenciando, porque assim, tem aquelas pessoas que se identificam como um animal. Não, aí é total caso de interdição. Então, mas não são interditados. Eles saem na rua e você tem que tratar aquilo como um felino, né? Aí eu vou fazer um debate assim. Se chegar algum cliente para nós advogados, a gente tem obrigação de notificar algum ente público por essa questão de saúde mental? Porque a gente já tem por controle de compliance o ser humano que se identifica com bicho. Difícil, né? É difícil, porque assim, tá tão ou aceito, algum familiar, é tão politicamente incorreto você não aceitar, é tão não woke você aceitar, que você passa por o quê? Por um fascista se você falar que a pessoa tá louca. É discriminatório. É discriminatório. Capaz de você ainda sofrer um processo. Eu acho que eu sou um gato. Eu acho que eu sou um cachorro. Vou te bater. Você morder. Quer dizer, abre, né? Se você acha que eu sou um gato, né? Eu vou morder. Pelo amor de Deus. O seu rabo. Não, do gato. Você entendeu? Eu entendi.
Eu ia falar a minha veterinária não, gente, a veterinária dos cachorros. Porque eu me identifico como gente, tá? Eu cheguei a perguntar, né? Eu falei, já chegou alguém? Porque eu fiquei curiosa, né? Claro. Eu pergunto. Chegou já alguém aqui, algum caso inusitado e tal? Ela falou assim, que nunca chegou, né? E que ela não saberia como fazer. Eu falei assim, eu sei. Ela, como, né? E aí, então, eu como advogada, eu fui orientando ela. Eu falei, olha, se a pessoa chega e está acompanhada, você tem que levar realmente, trazer à sala, né? Justamente para evitar uma discriminação, né? Alguma coisa mais assim, processo, depois viraliza nas redes sociais, não atendeu. Até provar que aquilo não era, Inês é morta, faz tempo, o prejuízo já foi causado, né? Porque as redes sociais reverberam muito rápido. Vê o caso lá do moço de Joinville, que foi demitido. Que foi demitido. Aí, o que acontece? Eu falei para ela, só que uma forma de você também sair disso, e fica aqui também uma dica para os veterinários, é dizer assim, a política pública é de que todo animal que vem pra cá tem que ser castrado. Ela adorou. E aí você aguarda, então, a reação. Né? Encaminha para um especialista, para ver se realmente a pessoa quer. Né? Já dá uma antirrábica e fala que tem a política de castração, que eu acho que seria bem útil nesse caso também, né? Ela adorou. Mas aí, eu acho assim, o advogado não teria, assim, de certa obrigação de notificar ninguém. Não, eu acredito que não. A gente tem o dever de sigilo, né? A gente está aqui brincando, mas a gente tem o dever de confidencialidade, de sigilo. Agora, Guida, você também foi professor de ética durante muito tempo e com formação filosófica. Você acredita que a gente tem o dever de sigilo, de confidencialidade, e chegar, por exemplo, o cliente chega, não, mas eu quero, por exemplo, ter um reconhecimento de identidade animal, ou eu quero reconhecimento de filiação de um boneco, pode ser um G.I. Joe, pode ser um Reborn, tanto faz, é boneco, né? O profissional, o advogado, ele faz, ele não faz? Como que você vê isso em termos éticos? Da ética do advogado. Do advogado, dizendo, né? Ele não tem que fazer, porque ele sabe que aquilo não tem uma causa. Eu não vou defender uma coisa que quem defende sabe. Muito Você entende? Se fosse, eu faria, mas não tem uma causa aqui, eu digo. Eu não posso, entendeu? Justamente pela minha ética como advogado, eu não posso pedir uma coisa que eu sei que não existe, que a lei não protege, você entende? Que não tem previsão legal. Né? Não sei, não é o caso de uma inovação, entendeu? A não ser que eu seja um advogado antiético que queira aparecer, né? Ser o primeiro que conseguir alguma coisa. Eu acho que não... Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Né? Eu falo assim, olha... Quando alguém vinha procurar, quando eu tinha escritório, eu falava, olha, você não tem uma causa, você pode procurar outro advogado que acha que você tem. Eu acho que você não tem. Você não tem provas para isso. Eu não vou te cobrar honorários e te fazer entrar para saber que eu acho, a minha opinião, que você vai perder, pode até não, mas eu não acho que você tem uma causa. Nesse caso, eu ia falar, olha, eu acho que você não tem uma causa. Que é o que a gente costuma fazer no escritório. É verdade. Quando chega alguém que a gente acha, ou então, um caso, que a gente pegou há um tempo atrás, que depois acabou não virando cliente, porque a gente foi extremamente ético de falar. Ele separou em 2009, 2010, acabou voltando com a ex-esposa, adquiriu patrimônio, só que no nome dela. Adquiriu, durante 10 anos ele ficou namorando ela, foi adquirindo patrimônio no nome dela, e agora em 2000... Para fraudar credores. Isso. Ele tinha dívidas. Daí agora, em 2025, ele queria entrar com uma ação para reconhecimento da união estável e dissolução para devolver o dividir, né? Partilhar, fazer a partilha. A gente perguntou, queria, no mínimo, alguma documentação, alguma coisa do que ele tinha realmente transferido para ela ou transferido. Ele não tinha documentação. A gente tentou de várias formas ali conduzir o assunto. A gente virou para ele e falou assim, olha, desculpa, não dá. Não tem causa. Não tem causa.
A gente falou, Exatamente. se quiser, eu vou ser muito sincera. A gente foi muito sincera com ele. Falou assim, podia te cobrar, entrar com uma ação que você vai perder. É exatamente, é isso que eu falaria. É exatamente esse caso. Mas- eu acho que a sua ética é essa. Falar, eu acho que não tem uma causa. Né? Se ele achar alguém que faça... Até porque você não vai defender com o mesmo afinco que você vai defender uma coisa. Quando um cliente. você acredita. Que você acredita. Quando você olha aquilo e você realmente acha que aquilo. Às vezes você nem concorda, mas aquilo. Ele tem direito de ser defendido tecnicamente. Se ele tem um direito realmente. Ou ele está sendo. Ou ele é réu. Se ele é de uma réu, coisa é diferente, absurda, entendeu? isso. É diferente. Se ele é réu de uma Isso. coisa, a pessoa vai defender. Você vai defender, Que é porque- defensável. porque é um e ele está absurdo. sendo uma vítima de ser réu de uma coisa. Boa. Isso. Se ele é é um réu, absurdo. ora Agora- autor... Não. Ele chegar para você e pedir uma ação, uma coisa que você não concorda, gente, Não tem condição. não. É que você acha inviável. Assim. Eu acho também, concordo com vocês. Saiu no noticiário, então, que foi em Goiás, né, uma ação judicial de um casal disputando a guarda, entre aspas, porque não era uma discussão de posse do boneco Reborn, e, na verdade, também era a administração da conta desse boneco no Instagram. Porque esse boneco é bombado no Instagram. Então, o casal tá se divorciando. Gente, quando tá tudo bem, tá? O problema é quando não começa ali, né? Ah, não quero mais, não quero... Tem ele falando, tem gente aqui que... Porque tá tudo bem, a gente não... Advogado não vai. A gente não vai discutir as coisas num status quo de harmonia, né? A gente até pode dizer, mas aqui, quando nós somos acionados, ou mais quando o judiciário é acionado, é justamente quando existe um problema as quais as pessoas são incapazes de resolver. É um litígio, né? E aí, então, eles fizeram... Eu não sei, eu não li mais se já houve algum desfecho, se tem alguma decisão cautelar a respeito disso, né? Mas aí eu vejo que não seria nem a questão de posse, né? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que tem que extinguir a ação por... tá errado. Não podia... Porque, assim, primeiro que guarda, a gente distribui... Guarda saiu na notícia, tá? Deixa eu falar. Guarda saiu na Pode ser que notícia. tenha entrado com posse. Não foi guarda. Fará para discutir a posse e a administração dessa conta do Instagram. Com o argumento para discussão da posse de que ambos, o rapaz e a moça, já tinham um vínculo afetivo com o boneco. Eu acho que não era afetivo, devia ser monetário, porque se a conta está monetizando... afetivo não Você está dividindo um negócio, né? Isso. Você está dividindo um negócio, É isso que eu não queria é? falar. Porque provavelmente se esse boneco bomba na internet, ele deve ter uma microempresa, ele deve receber notas, né? Porque não é o boneco que recebe o dinheiro Não. que vem da propaganda. Assim, né? Quem recebe são eles, então eles já têm. Então é dividir essa empresa. Exatamente, é uma empresa. É uma empresa. É uma sociedade de É uma fato, sociedade né? de fato. É uma sociedade É, de de fato. fato. E existe sociedade entre cônjuges? Existe. Exceto por comunhão universal, mas o regime legal é possível, né? Eu acho que nesse caso seria isso. Eu acho que seria uma forma muito inteligente de discutir essa situação, ao invés de discutir posse. Mas não tem dúvida. Se eu falar que tem um Porque tá oferindo se eu fosse receita, juiz, né? falava, Isso. entra com um psicólogo, você tá com um problema, não voltei no mesmo assunto. Mas é inevitável a gente não pensar nisso. inevitável, né? Eu acho assim, e nem acredito que eles tinham afeto para esse boneco. Eu também não. Eles tinham afeto pelo dinheiro que o boneco Monetário, produzia. com certeza. Né? Também Eu acho. acho que, né? Não conheço o caso, mas pelo que você está contando, né? Eu acho que seria uma saída super inteligente o regime de sociedade de fato. E aquele é o ativo e... É até bom tributariamente, né, Rê? Então. Quem distribui lucro... Então, mas daí o que acontece? Tem que ver como eles montaram quem é o dono da conta. Porque, assim, geralmente, nesse caso aí, se eles judicializaram, não devia estar no nome de uma empresa, devia estar no nome de uma das pessoas com físicas. certeza. Que é o que está dando gerou a disputa. Mas é aquela história. Por que tem que consultar um advogado antes? E hoje em dia, assim, as pessoas estão aprendendo que conta de Instagram virou negócio. Faz tempo. Não teve Então, aquela influencer carioca que morreu em dezembro, também não vou falar o nome, com tem. mais de 1 milhão de seguidores, Isso. que a irmã queria a conta. Disputa eu não tô sabendo. A irmã queria a conta e quem administrava a conta falou, não, vocês não se davam, e ela, você entendeu? Porque, claro, a pessoa sai como essa influencer, que falava sobre etiqueta e etc.,
comportamento. Ela começou com uma eu sei conta de quem 1.000, é. ela começou com uma conta de 1.000 e morreu Por uma morreu fatalidade, precocemente, por uma fatalidade, com 60 e poucos anos, com uma conta de mais de 1 milhão de seguidores. Então, quer dizer, era uma conta que ela começou brincando, conversando, e depois era um negócio. E a família agora está disputando esse negócio, porque estava em nome pessoal. E quem tinha a senha era quem administrava a conta para ela, porque ela, uma senhora de idade, não sabia mexer na internet e tudo mais, alguém ajudava ela, era pago para isso. E essa pessoa não passou a conta para a irmã. Falou, não, vocês não se davam, eu não vou passar para você. E a conta está lá parada. Porque quando ocorre o falecimento, o Meta ele não desliga mais a conta, fica em memória. Mas no caso... Eu acho que no caso dela nem seria o caso disso, porque não é um perfil pessoal, é um perfil de negócio, como a Renata mas era falou, um perfil comercial, pessoal, mas que se transformou. Mas era dela, era um perfil pessoal dela, que ela tinha lucro com isso. Entra na sucessão, quer dizer, isso. E depois está funcionando, estaria funcionando porque quem publicava as coisas para ela, quem gravava, editava, tem a senha que não passou e falou para a irmã dela, você quer, vai no judiciário, se o judiciário falar para te dar a senha, eu dou. Nossa, a gente tem que fazer um outro episódio sobre questões de redes sociais, hein? Porque você vê como as coisas, aquilo que a Renata falou, a questão do Reborn é só um ponto dentro de uma série de acontecimentos. E quantas coisas agora, ele levanta, né? Porque ele tem um Instagram dele, ele é um bem, né? Quantos assuntos é fungível, é infungível, aí, não é? Quantas coisas levanta, né? Muita. E você vê que a gente vai falando, a gente vai lembrando. E vai puxando. Coisas que a gente não tinha falado antes, quando a gente falou por telefone, quando você me convidou. Verdade. E surgiram aqui, porque um fala, outro tem a ideia, tem a lembrança. Eu fiquei pensando assim, tá, agora que tá na moda, então esse objeto acaba se valorizando, vai. Não sei, eu tô aqui conjecturando também, tô elucubrando. Eu comprei, a pessoa comprou, adquiriu por 15 mil e vai colocar no mercado à venda com as pertenças, né? Por 30 mil, né? Hoje há um ganho de capital. Passou a moda. Passou, aí só fica aquela demanda daquele público pequeno, colecionável, aí o valor do objeto também cai, porque é a lei da procura e da oferta, né? E aí ela tem, então, um decréscimo, supondo que ela declarou no imposto de renda dela de 15 mil e agora ela vendeu por 5. Qual que é o tratamento disso, Rê? Então, no imposto, e daí depende, aquele negócio, tá no nome da pessoa jurídica, tá no nome da pessoa física. Uma pessoa física solteira, vai. Então, ela, se ela vender aquilo, tá no IR dela, declarado por 30, ela vendeu por 5, ela amargou, não existe ganho de capital, né? O ganho de capital é negativo. E ela também não vai ter, gente, crédito tributário a respeito dessa perda, tá? Perdeu. Essa aqui é a verdade. Daí, porque assim, o tratamento é diferenciado. Por exemplo, assim, se fosse na pessoa jurídica, a depreciação, alguns bens, eles podem sofrer depreciação quando você está no lucro real. Então, por exemplo, computador, maquinário, depende do tipo. Na lei está lá falando, em 5 anos isso daqui deprecia tanto. Então, você veículo. Então, assim, você... Dependendo, né? Então, por exemplo, assim, quando você vai vender aquilo você vai reduzindo também da apuração. Mas é um bem, o boneco é um bem inconsumível, né? Porque... É inconsumível. É inconsumível. Ele não vai ter uma depreciação assim. Não, pode até ter depreciação. Pode até, né? Mas é inconsumível. É inconsumível. Então, mas assim... Para você, aqui pontuando só para entender qual é a diferença quando você adquire na pessoa física de quando você adquire numa pessoa jurídica. O regime é diferente. Ainda que seja um meio, ou uma sociedade simples, uma ideia. O regime é diferente. É completamente diferente. É diferente. A discussão para essa questão do boneco, né? A competência seria qual, então? Justiça comum? Juizado especial. Juizado especial, família... Juizado especial. Eu só estava esperando a reação. Família jamais.
Família, se estiver discutindo a união estável, compartilha de bens. Isso. E ali dentro estiver a discussão, né? Não a família, mas eu não e meu bebê. específico do bebê, gente. Eu, não. minha esposa, meu marido. Então, vamos deixar claro, não existe alimentos, não existe guarda, não existe absolutamente nenhum desdobramento em relação a isso, né? A gente está discutindo posse. Às vezes, uma benfeitoria... caiu o cabelo. Você gosta de bebê careca? Bota lá a benfeitoria necessária, bota o cabelo, porque eu vi que faz fio a fio. Tem artesãs especializadas e tal sobre isso, né? Pode ser, né? Pode ser, de benfeitoria. Tem dúvida. Aí agora, só para fechar, que eu comecei falando do caso das obras de arte, eu consegui comprovar com o seguinte... Veja... Você estava por quem? Eu estava pelo rapaz. Que bom. Tá? Não que eu seja misógino. Nesse caso, eu acho que ele tem razão. Rapaz, porque não é misoginia. Né? Mas não, eu estava pelo rapaz. O que aconteceu? As obras de arte eram do pai dele. Herança. O pai dele continuou declarando no imposto de renda aquelas obras de arte. E deixou a título de empréstimo. De novo, empréstimo de bem móvel. Tipo, fosse um comodato? É um comodato. E aí não precisa de formalidade, não tem nenhum registro, né? Tem. E a obra de arte, além da nota fiscal... O certificado da obra de arte, quem tem o certificado da obra é o proprietário. Acaba tendo a equivalência a proprietário, não é quem tem titular. A posse, né? Não. A posse é só uma aparência de propriedade. Enquanto ela estava lá fingindo que era a esposa do milionário, ela estava desfrutando o nosso quadro. Mas depois cristianismo. Entrou nesse mundo sem nada, bonita, você faz esse mundo sem nada. Sem nada, né? E ainda a gente constitui prova testemunhal para corroborar isso, dizendo que não, que realmente foi o contador. Realmente, isso daqui eu sempre declarei, foi ele que comprou. Ele gosta muito de obra de arte, às vezes ele deixa para um filho, para outra filha, ou sei lá, onde ele bem entender. Mesmo porque não tem mais parede na casa dele. Com certeza, acredito que não, porque ele é um colecionador de verdade, né? Eu não sei se esses bonecos... Geralmente, objetos colecionáveis também têm o certificado. Isso não sei dizer. Dos bonecos eu também não sei dizer, né? Mas aí também já fica aí fica um paradigma, né? Pra gente fazer essa comparação no tratamento dessas coisas. Quando a gente se deparou com um caso recentemente, era uma separação de regime... O casal foi casado com separação total. É o divórcio. E tá cheio de bem móvel colecionável do rapaz lá dentro, do imóvel. E ainda a esposa e os filhos moram lá, né? E ele não pode entrar porque tem uma série de coisas ali que o impedem, né? A entrada. Aí como é que fica? Cabe busca e apreensão também de bebê reborn? Depende. Eu acho que sim, depende do caso. Né? Se for terapêutico, se realmente for para fins terapêuticos... Excelente. Né? Porque aí nem é mais como um aparelhinho para né? respirar, né? É o aparelho para respirar. É o aparelho para respirar. Muito bem, gente. Vocês querem fazer mais alguma colocação, mais alguma coisa? Não, só agradecer pelo convite, adorei, me diverti muito, aprendi bastante. Muito obrigado, Renata, Heloísa. Eu também quero agradecer, adorei. Muito sucesso para vocês. Muito gostoso. Foi bacana, me né? diverti muito. Eu tô adorando. Eu não queria terminar, gente, mas o nosso tempo se encerrou. Espero que você tenha gostado desse episódio. Ficou com dúvida, quer comentar, quer mandar hate, pouco importa, tá? Só dá o like e compartilha pra gente ajudar aí o engajamento e divulgar a página do Advocacia Limitada. E até o próximo episódio. Aê!